Uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, pode estar certo disso. Porque nós vamos hoje falar de alguma coisa que é muito importante e que nós precisamos de ter um comportamento adequado para que realmente Jesus esteja no nosso lar. Então o título é Jesus no lar. Eu me inspirei para poder fazer essa palestra no livro psicografado por Chico Xavier, O Espírito Neo Lúcio, em 1949. E o título é Jesus no lar. Emmanuel fez uma apresentação, uma referência ao Evangelho no lar, que tem uma frase que representa o grande chamamento aos discípulos de Jesus, todos nós que somos seguidores de Jesus. Ele diz o seguinte: quando o Evangelho penetra, quando ele adentra no lar, adentra no coração de cada um, o encarnado, nós que estamos fazendo o Evangelho, abrimos mais facilmente a porta espiritual para a chegada do Divino Mestre. E assim, nós temos uma facilidade, uma conquista maior para fazermos a nossa reforma íntima. Com os ensinamentos de Jesus, vivenciando tudo isso, nós sempre damos a caminhada para a nossa melhora, em busca da nossa perfeição, que é exatamente quando o Pai nos permite uma encarnação, é justamente para nós nos aperfeiçoarmos, ganharmos a perfeição e voltarmos a Ele, de onde nós saímos. Na realidade, Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Pedro. E eles estavam conversando a respeito. E eu interpretei isso como sendo um culto no lar. É um culto cristão no lar. Jesus estava ouvindo eles conversarem, trocarem ideia, fazendo tudo isso, quando uma senhora, não sei se era parente do Pedro, se era vizinha do Pedro, do Simão Pedro, que fez uma pergunta para o Pedro, que eles estavam conversando entre os apóstolos lá, e Jesus percebeu que o Pedro deu uma balançada, sabe? Assim, na pergunta que ela fez. Então ele respondeu. E daí para frente, ele confessou a todas as reuniões que tinha, uma vez por semana que eles se reuniam, ele então dirigia algumas perguntas, respondia outras dúvidas que tinha, e ele fez algumas perguntas ao Pedro, que eu coloquei aqui, que serve para nós meditarmos e pensarmos qual seria a resposta que nós daríamos. Embora tudo aqui está se referindo a material, as causas materiais, só na matéria que Jesus estava conversando. Mas nós podemos interpretar isso do lado espiritual. 2000 anos já se passaram. Nós já temos um conhecimento do lado espiritual, do lado moral, que os ensinamentos que Jesus nos deixou, e tem as leis divinas, que essas são imutáveis, que nós conhecemos, e isso nos fortalece a compreender e entender o lado espiritual da coisa. Ele perguntou o seguinte: Simão, quando o pescador vai oferecer seus peixes no mercado, qual é a sua atitude do pescador, aquele que pescou?
Pedro imediatamente respondeu que ele era pescador, sabia, tinha todo conhecimento. Ele disse o seguinte: escolhe os melhores peixes para levar no mercado para poder oferecer. Jesus olhou para ele: por que você sempre escolhe os melhores peixes? Ele falou: porque os resíduos ninguém compra. Aqueles parte de peixe que é cortado, as coisas, por exemplo, que a pessoa vai comprar o peixe e vai jogar fora, aquilo eles não compram de jeito nenhum. Esse mercado, hoje nós podemos compreender que é a nossa vida. O que, por exemplo, que nós levamos para o nosso próximo? Nós vamos levar coisa ruim, palavras não boas, atitudes diferenciadas do comportamento cristão? Não, nós vamos sempre levar o melhor. Porque se nós fizermos alguma coisa diferente disso, nós vamos responder, nós seremos responsáveis por tudo isso. Aí Jesus faz novamente uma nova pergunta. Isso não aconteceu tudo no mesmo dia, no mesmo capítulo não, estou falando com você decorrer do livro, tá? E eu fui pegando algumas coisas e fui anotando que eu achei que era importante. Ele perguntou assim: Pedro, o oleiro, aquele que trabalha na olaria, o que ele faz para terminar, para concretizar e finalizar a sua tarefa? Quando ele pega o barro, o que ele vai fazer? Aí Pedro responde: ele modela o barro, imprimindo, colocando uma força adequada para confeccionar e para fazer a peça que se pretende. Nós, quando vamos fazer uma palestra, ou vamos levar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a força que o oleiro coloca no barro é a nossa dedicação em procurar, dentro de livros, estudar, para poder trazer esclarecimento maior. Porque pode estar certo, aquele que faz a palestra, ele aprende muito mais, porque ele leu, estudou, ele preparou. Há quanto tempo para fazer uma palestra? Não é numa segunda-feira para quinta-feira está aqui falando, não. Isso já vem de um mês e meio atrás, 2 meses. Li o livro todo. O livro eu leio rápido, não resta nenhuma dúvida, mas também não é assim de um dia para o outro. Anotando para poder trazer o que for melhor, para confeccionar a peça perfeita que o oleiro faz, é trazer uma palestra, pelo menos a melhor possível, para ajudar todos que estão aqui ouvindo, tá certo? Ele faz outra pergunta também. Ô Pedro, qual o procedimento do carpinteiro para confeccionar, para fazer uma peça que se pretende? O carpinteiro, ele não recebe montado o móvel, nem nada, recebe peças. Então o Pedro respondeu para ele: ele tem que lapidar a madeira bruta com ferramentas adequadas. Ele precisa, por exemplo, de enxofre, precisa de raspadeira, precisa de lixa, precisa de tudo isso para poder confeccionar, para deixar a peça de acordo. E para nós, por exemplo, confeccionar essas peças, nós temos que lutar para poder conseguir. E quais são as ferramentas que nós temos para nós nos modificar, para que nós possamos trazer para o nosso próximo algo que realmente vai elevar moralmente e espiritualmente aqueles que estão junto conosco. Deus, nosso Pai,
Ele é perfeito. E Ele nos dá essas ferramentas para que nós possamos realmente ter um comportamento para ajudar o nosso próximo. E essas ferramentas que nós às vezes até reclamamos muito, Deus, por que tem que ser comigo? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? São aqueles parentes difíceis, aqueles amigos difíceis, aquele emprego que nós temos tanta dificuldade para confeccionar, um emprego material. Se nós aceitarmos isso de maneira não reclamando, mas entendendo que é uma oportunidade para a nossa modificação, a nossa transformação, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós estamos em condições melhores. A peça chegou mais bem lapidada, chegou lá porque ele soube compreender e entender todas essas passagens. E a gente tem que estar muito alerta, prestando muita atenção no nosso comportamento, principalmente dentro do comportamento doméstico, dentro do nosso lar. Nós temos que ter essa compreensão, porque ali nós podemos crescer e fazer e ajudar as pessoas a crescerem se quiser. Por isso nós temos livre-arbítrio. Então não adianta você levar, impor e exigir. Você pode informar, você pode conversar, você pode mostrar o caminho, mas cada um tem que caminhar por ele, mudar o seu passo e sacrificar para chegar lá no objetivo, que é a conquista das coisas espirituais. Mas para nós conseguirmos isso, nós temos que ter um comportamento bem puro, com virtudes bem fortes dentro de nós, que é o respeito àqueles que estão conosco, o amor que nós temos que colocar ali dentro. Nós temos, por exemplo, também, além do amor, do respeito, nós temos também que termos, por exemplo, uma compreensão e entendimento para aqueles que estão do nosso lado, porque nós estamos, cada um, num grau de evolução. Nós não estamos na mesma condição aqui. Se nós colocarmos aqui algo para poder pensar, ou colocar uma figura aqui e perguntar, você, como é que você está vendo a figura? E você, como é que você... Cada um vai ver a figura de um jeito, de uma maneira. Pode ser que 50%, 60%, 70% todos vejam a mesma figura, mas a interpretação é diferente e principalmente o sentimento interior. Esse ninguém vê, esse está dentro de cada um. Então nós temos que ter essas coisas e com isso, nós tendo esse comportamento doméstico, nós vamos conquistar as virtudes, nós vamos amenizar os nossos vícios, nossos defeitos. E quando aquele que convive conosco, aquela que convive conosco, vê, por exemplo, um comportamento diferente, aonde fica melhor, aonde não existe agressividade, não existe discussão, as coisas caminham melhor. E essa é a proposta de quando nós viemos para aqui, quando nós temos a oportunidade da encarnação. É colocado para nós exatamente tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. E a maioria deles nós pedimos no plano espiritual. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, me coloca essa pedra que eu quero ultrapassar. O plano espiritual, experiente, mais elevado, ele não nos dá tudo o que nós pedimos. Talvez 30%, 40% no máximo que eles vão dar para a gente. E nós cumprimos os 30%, 40%? Então talvez 10%, talvez 12%, talvez 8%. Ou às vezes deixamos toda a oportunidade passar
e angariamos mais dívidas para futuras encarnações. Eu tive uma ideia, claro que não sou eu, é o mentor espiritual que me inspira, geralmente uma inspiração mediúnica, que eu escrevi o seguinte: o Evangelho no Lar é o pão espiritual que todos nós precisamos. Esse pão vai alimentar o espírito que vive no corpo físico. Esse corpo funciona porque tem um espírito aqui. A hora que o espírito sair, não tem nada ali, não tem movimento, não tem mais nada, ele vai voltar para a terra de onde ele veio. Vai voltar para a terra. Então, assim, com aquelas conversas que Jesus teve, com aquelas perguntas, com aquelas orientações, com aquelas respostas, aquelas dúvidas que os apóstolos tiveram na época, eu pensei o seguinte, e que poderíamos considerar como sendo o primeiro evangelho no lar do planeta Terra. Primeiro, porque ali se trocava ideias. Ali alguém via um defeito no outro, mas o outro compreendia que estava ali para melhorar, não para criticar no sentido de destruir, para criticar no sentido de animar, de melhorar, de que todos pudessem crescer. Jesus responde para nós o seguinte: o lar é a escola, uma escola muito grande, onde a sabedoria nos indica, e nós tomamos conhecimento das leis supremas, as leis divinas. E isso vai fazer com que nós possamos crescer, evoluir, ter um entendimento real da parte moral e espiritual. E assim, nós agindo, o nosso lar tendo esse comportamento, o vizinho recebe, mesmo que ele não faça o evangelho lá, mas ele recebe. Aquela rua, ela recebe também. Se nós fazemos num prédio, todos os apartamentos recebem, diferente dele estar fazendo ou não. O plano espiritual aproveita tudo isso. Esse crescimento vai da rua, da cidade, do estado, da nação, passa para outra nação, daqui a pouquinho todas as nações já estão unidas realmente. Mas isso é só num mundo muito superior. No mundo de expiação e provas, a gente não consegue isso. De regeneração é melhorar, mas não vai ser ainda perfeito, porque tem outros mundos, tem mundos felizes, mundos crísticos, aqueles em que não existe mais, por exemplo, no mundo crístico, não existe mais, por exemplo, alguém tirando alguma coisa do outro, alguém prejudicando, alguém deixando de amar. Então, nós vamos demorar um pouco para chegar nessa situação. Vamos lá. No seu entendimento, o mundo de regeneração, ainda o que seria o próximo plano, né, depois da expiação, né, ainda tem maldade? Vamos fazer o seguinte, eu vou só dar uma pincelada só, tá certo? Porque senão daqui a pouco eu estou desviando. Já que você falou do assunto, agora quero que você fale a sua opinião. O mundo de regeneração é o seguinte, vai ter mais a prática do bem, mas ainda vai ter muita maldade. Ainda não é perfeito, tá certo? Aqueles que praticam maldade, daqui a pouquinho eles vão se sentir assim, envergonhados. E aqueles que praticam e não muda para o lado do bem, provavelmente não reencarna mais no mundo de regeneração.
Perfeito. Bom, tá certo? Obrigado. Então vamos dar a continuidade aqui. O que nós, por exemplo, faz com que nós melhoramos, nós crescemos espiritualmente, são as aflições, o sofrimento, que nos ajuda a recuperar o comportamento e a conquista espiritual e moral. Porque se nós estivermos só na boa vida, tranquilo, às vezes nós nem lembramos de Deus. Quantas vezes nós vamos numa festa, aproveitamos, comemos, bebemos, dançamos, tudo, chega em casa, estou cansado, nem fala, Deus, muito obrigado por esse tempo que eu tive, por essa oportunidade de conviver com essas pessoas amigas e pela alegria que eu passei por aqueles momentos. Não, a gente não lembra. Dificilmente a gente vai fazer isso. Tá certo? Aqui eu coloquei uma partezinha do seguinte: nós vivemos num mundo material. Aqui o que vale e o que a gente é valorizado pelas coisas materiais. Aquele que tem dinheiro, ele chega em qualquer lugar, estende o tapete vermelho para ele poder passar, e ele acha que ele é o dono da verdade, que ele conhece tudo. Deus tem que estar abaixo deles. E esse apego às coisas materiais, os prazeres materiais, a gente fica tão egoísta, tão vaidoso, que a gente não consegue perdoar. Mesmo aquele que está junto conosco, aquela que está junto conosco, nós não conseguimos perdoar, porque nós estamos tão apegados às coisas materiais. E principalmente quando nós conquistamos isso, nós achamos que temos o direito de ser melhor, esquecendo que isso tudo que nós estamos falando da matéria, ela não vai ter valor no plano espiritual se ela não for bem usada. Que Jesus nos empresta tudo, nos dá umas condições, tudo. Se nós usarmos bem isso aí, nós vamos chegar lá e seremos diferenciados. Teremos, por exemplo, uma condição de sermos assim perante os outros, espiritualmente mais elevado. Mas mesmo que nós não fazemos isso, nós ainda estamos muito pequenos para sermos reconhecidos no plano espiritual como verdadeiro cristão. Algumas atitudes que nós temos aqui, alguns comportamentos que nós temos aqui, vai pesar lá, vai nos ajudar a ser lá diferente, mas não vamos ser exclusivos, o primogênito, não vamos ser aquele que todos vão se abaixar, agradecer, tá certo? Elevar, carregar, é isso. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, lá atrás eu disse que nós temos um comportamento espiritual diferenciado. Esse comportamento, o primordial e o principal, é a nossa reforma íntima. E para nós conquistar uma reforma íntima, nós temos que ter boa vontade, tem que ter uma dedicação em servir e principalmente amar o próximo. Principalmente. E nós só conseguimos isso se nós seguirmos as leis divinas. Se nós vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Se nós praticarmos, vivenciar significa praticar os ensinamentos de Jesus. Seguir os ensinamentos de Jesus. Não é você escrever, os ensinamentos de Jesus é esse. Ô menino,
amarra num barbante, puxa para frente, você vai seguir. Não é isso. Não é seguir materialmente, é espiritualmente. Nós temos que deixar bem claro isso. E é difícil? É difícil. Eu não acho. Hein? Você não acha, né? Mas é difícil. Eu, por exemplo, pensando no meu tempo de jovem, claro, o meu comportamento era totalmente diferente. Quando eu passei a ter 30 anos, quando eu completei 40 anos, mas as conquistas vieram devagarzinho. 50, 60, 70, já estou chegando aos 80. Então, se eu não aprendi nada, se eu não vivenciei nada, como é que eu vou chegar no plano espiritual e ser recebido com bodas, com festas, com tudo isso? De jeito nenhum. E a gente começa, por exemplo, a conquistar a reforma íntima, eliminando os vícios, defeitos, eliminando as mágoas. Quantas mágoas nós temos? Nós não... Como é difícil a gente perdoar? Difícil. Muito. A gente acha que nós somos o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. Se você fez alguma coisa comigo, vai ter que pagar. Eu vou lá cobrar. Ao invés de eu falar assim, você fez alguma coisa, eu te perdoo aqui. Vamos conversar para nós esquecermos e caminhar junto, porque afinal de contas nós exigimos isso e nós pedimos para virmos junto, para poder crescermos, um ajudando o outro. Quantas tristezas a gente tem por bobeira, coisa pequena. Não estou criticando ninguém. Mas às vezes nós ficamos tristes porque nós queríamos receber alguma coisa de alguém, não falei para esse alguém o que eu queria e fico triste por ele não me dar essa coisa que eu queria. Temos que falar, temos que comunicar. Deus nos deu esse poder de falar, de comunicar, de relacionar. Então precisamos de ser desse jeito. Nós nos preocupamos muito, mas muito mesmo, com a limpeza do corpo externo. A gente quer ter uma roupa, tomar um banho, sair cheiroso, sair bonito, estamos cuidando. E do interior? Nós cuidamos? Nós esquecemos de colocar virtudes dentro de nós, amor dentro de nós, esquecemos. E eu fiz um exemplo aqui que eu achei assim interessante para mim, pode ser que para vocês não, mas como foi para mim, eu tenho o direito de dizer que eu fiz. O corpo nosso interior é como vamos dizer, um tecido doméstico, nós temos. Por fora não deixamos ele bonito, olha como que coisa, olha que bonito que está naquela parede lá esse negócio. Quando nós olhamos, está tudo sujo dentro. Se nós colocarmos ali uma comida, uma alimentação, um produto qualquer, vai estragar. É o mesmo caso o nosso interior. Se nós aprendemos os ensinamentos de Jesus, o comportamento cristão que nós temos de ter, mas se nós não tirarmos aqui de dentro a mágoa, a tristeza, a revolta, esses ensinamentos, eles não vão ficar conosco aqui dentro. Eles vão embora, eles ficam fora. Às vezes, nós somos muito criticados de comportamento que nós temos por amigos, companheiros de trabalho. E quando, até mesmo parentes, qualquer coisa, até um relacionamento, às vezes, que a gente tem de uma instituição que a gente faz parte, qualquer coisa, de um centro espírita que nós vivemos, uma pessoa vem e critica alguma coisa nossa. Ele traz aqui, tipo, o defeito que ele viu na gente, tem muito mais, mas ele traz assim, num carrinho de criança. É o suficiente para nós revoltarmos e procurar todos os defeitos dele
Que um caminhão não leva tudo. E se nós vemos os outros, que mais tem é defeito, gente. Nós também temos mais defeito do que coisas boas, do que comportamentos bons. Nós temos virtudes, nós estamos conquistando devagarzinho. E quando nós conquistamos uma virtude, nós diminuímos o defeito. Mas ele não acabou não vai pensar porque eu, puxa vida, conquistei, mas eu não conquistei a virtude completa como ela deve ser, parcialmente. E parcialmente o meu defeito também vai diminuindo. Vamos ver aqui. Teve alguma coisa aqui que eu coloquei, que o trabalho material usa-se ferramentas adequadas para poder construir tudo que for. Portanto, esses parentes, esses amigos, esses companheiros que nos criticam, são essas ferramentas. Estou só reforçando que eu falei isso no início lá. Que o Pai maior nos apresenta e nos mostra, dando-nos oportunidade de refletirmos. E devemos aproveitar para compreender e entender o próximo, nosso amigo, aquele que está mais próximo de nós. E aquele que está mais próximo de nós somos nós mesmos. Precisamos de compreender isso. Saber que nós não somos perfeitos. Então, não devemos exigir a perfeição do próximo. Pensemos muito em algumas perguntas que o mestre fez, comentando com os discípulos. Eu achei muito interessante isso aqui e eu marquei alguma coisa. Qual é o maior, ele perguntando para os discípulos, qual é o maior servidor do Pai entre os encarnados? Uns falaram o seguinte: é um militar, a prática militar. Afinal de contas, o militar defende a nossa pátria, defende o que nós temos, bens nossos. Aí Jesus então falou, quer dizer, eu escrevi aquilo que eu penso que Jesus falou. Mas o militar, ele provoca a guerra. Como é que você vai conquistar alguma coisa matando o próximo? Exterminando os próximos? Aí ele pergunta, seria o político, né? Naquela época o Império Romano dominava, tudo não é hoje, diferente de hoje, né? Seria o político? Afinal de contas, ele traz códigos, ele traz leis. Existem os partidos que eles se agregam. Mas tudo isso que eles fazem para poder, que deveria ser para unir e para satisfazer o povo, é o contrário, ele divide o povo, porque tem o partido A, o partido B, o partido C. Eu sou do partido A, o outro é do partido B. Não, o partido B não presta o meu. O partido C, não, o partido C, isso aí, o A e o B não vai. Então existe uma divergência, divide a condição de cada um e cria competição. Cada um quer dizer que está fazendo melhor, que está fazendo tudo isso. Ele traz ódio e discórdia entre todos os habitantes. Só está junto aquele que comunga com aquelas ideias daquele político, daquele partido. Seria um filósofo? Pergunta. Eles trazem livros, mas livros velhos, filósofos estão voltando lá, às vezes, antes do nascimento de Cristo. Quando se fala livros velhos, não é livro estragado, sujo, não, é livro com ideias lá do passado, que naquela época foi bom, que nós podemos aproveitar hoje, podemos adaptar para a situação atual que nós temos.
mas com ideias antigas, trazendo pouca elevação, aqueles que estão menos aptos para entender, ele não vai compreender nada. Aquele que não estudou, que não teve, não vai compreender. Então o filósofo, ele traz alguma coisa, não é dispensável, não é dizer que o filósofo não faz nada, não serve, mas só que acontece o seguinte, precisa de alguém tá entendendo, tem que ter estudado, tem que ver isso aí, tem que compreender realmente o que eu estou fazendo. Aí uma pergunta, seria o sacerdote a pessoa mais importante, o melhor servidor, o maior servidor? Afinal de contas, ele trouxe símbolos, trouxe regras de adoração. Ele, inclusive, se propõe para que nós nos sacrificamos para podermos ser bem vistos no plano espiritual, né? Faz com que a gente ajoelha, faz com que a gente suplica proteção. Pai, me proteja, me guarde. Se você pedir, Deus te atende. Faça isso. Porém, os problemas da sociedade permanecem os mesmos. Não adianta eu rezar e pedir se a sociedade não muda, se não existe uma reforma moral na sociedade para que a coisa possa progredir. Aí, após a vinda de todos esses que foi citado, tá certo? Por isso, a prática militar, político, tá? O sacerdote, o filósofo, tudo isso que veio. O povo e a humanidade continuava triste, sabendo, por exemplo, que aquele que comandava, aquele que fazia, ele mandava, ele tinha tudo, os outros não tinham nada. Aqueles que comandavam precisavam de 100 mil para poder viver. Aquele outro que estava lá embaixo, nem 1000 precisava. Que diferença é essa? Por que uns precisam tanto e outros não? Como é que nós podemos entender uma pessoa, um grupo, uma lei que viesse para poder realmente modificar e transformar tudo isso? Seria talvez um homem simples, aonde ele respeitasse o próximo, aquele que viesse sem armas. Quem é aquele que não tinha necessidade de ter a escritura daquilo material para que você pudesse usar, você pudesse usufruir? Aquele, por que nós temos que ter imagens físicas para poder adorar e sentir, por exemplo, que nós seremos ajudados, seremos edificados? Mas a pessoa, esse espírito, ele veio com um sorriso espontâneo. Ele veio com boa vontade. Ele veio trabalhando e ensinando